Oi, hoje à noite vamos mergulhar bem devagarzinho na névoa da alvorada, direto para um jardim flutuante. Sim, um jardim literalmente flutuante, no coração brilhante do Império Azteca. Imagine isso, o barulhinho da água contra as bordas dos canteiros, o cheiro forte de terra molhada misturada com pétalas de tagetes esmagadas e lá no fundo um homem de sandálias cochichando elogios para uma fileira de abóboras. Parece sonho? Pois bem-vindo. Você provavelmente não sobreviveria nem 5 minutos sob o sol do meio-dia. Mas aqui, agora, tudo o que precisa fazer é respirar e observar. Antes de se acomodar de vez, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente curtir o que eu faço por aqui. E me conta nos comentários. De onde você está assistindo? Que horas são aí? Agora apaga as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele barulhinho gostoso no fundo e vamos entrar juntos na história de hoje. Você chega em Tenochtitlan naquele momento perfeito em que a noite ainda não foi embora, mas o dia já começou a espiar. O lago continua escuro como tinta e o mundo parece em suspenso. Você está parado na beira de um canal e a água está tão parada que parece vidro, tirando a trilha suave deixada por uma tartaruga que, sinceramente, parece mais acordada que você. Um canoeiro te espera, não fala nada, só rema. Você não sabe se está sendo levado para o trabalho ou para uma lenda, mas a essa hora é quase a mesma coisa. Os chinampas aparecem como plataformas fantasmagóricas sobre a água. Esses são os famosos jardins flutuantes dos astecas. Embora tecnicamente sejam ilhas artificiais feitas de lama, junco e teimosia milenar. Você pisa em um deles. Ele balança levemente, como se estivesse vivo e se acostumando com a sua presença. Sua tarefa, como tem sido nas últimas 3 estações, é simples: cuidar das plantas. Mas não só com água e mãos. Você precisa falar com elas. É sério. Falar, elogiar, fazer perguntas, cantarolar uma musiquinha. Dizem Amaranto responde melhor se você usar sua voz de contar histórias. A senhora que te treinou foi muito clara quanto a isso. Hoje em dia, os historiadores geralmente concordam que os chinampas eram uma maravilha de engenharia. Produtivos, sustentáveis e integrados à cosmologia asteca de forma brilhante. Mas o que raramente aparece nos livros é o quanto esses jardins eram pessoais. Cada chinampa tinha seu próprio ritmo, sua própria memória. Alguns agricultores juravam que a terra lembrava quem pisava nela. Outros, como você, aprenderam que não se discute com um cacto que se inclina de propósito quando é ignorado. Você caminha entre fileiras de milho, os caules já altos o suficiente para fazer sombra. Você os cumprimenta suavemente. Bom dia, amigos. Sim, em Nahuatl. Ou pelo menos você tenta. Seu sotaque em Nahuatl é mais áspero que pamonha requentada. Mas as plantas parecem apreciar o esforço. As folhas balançam. Ou é só o vento, ou os dois. Você toca delicadamente os fios de seda de uma espiga, como se apertasse a mão de alguém tímido. A primeira hora passa quase em silêncio. Os pássaros começam suas brigas matinais à distância. Você se agacha para olhar um canteiro de ervas e murmura um pedido de desculpas a uma flor machucada. Ela parece te perdoar, por pouco. Alguns arqueólogos modernos acham que essa tradição de conversar com as plantas era mais que superstição. Talvez fosse uma forma de manter o foco, de criar atenção plena. E sabe o que mais? Dá certo. Faz você se sentir estranhamente percebido. Falar com algo que não te interrompe talvez seja uma terapia ancestral que o século XXI esqueceu de patentear. Claro, nem todos os historiadores concordam. Alguns acham esse costume de cochichar para o feijão uma invenção romântica dos cronistas espanhóis, uma idealização moderna. Mas essas pessoas nunca viram uma campainha mexicana se recusar a florescer até alguém elogiar suas trepadeiras. O problema é delas.
O sol começa a subir e um dourado líquido se espalha pela superfície do lago. Suas sandálias estão molhadas, suas costas doem, mas há uma alegria silenciosa em saber que os tomates gostam das suas piadas, ou pelo menos toleram. Você sorri para as flores de abóbora. Elas são delicadas, como pequenos sóis comestíveis, e crescem melhor quando você brinca. De novo você, já não colhi o suficiente essa semana? Foi o que o jardineiro veterano te ensinou e funciona melhor que adubo. Uma libélula pousa na sua mão, te encara por um segundo e vai embora sem agradecer. Mal educada. Ali perto, outro agricultor começa a cantarolar. A voz dele é fina, desafinada e estranhamente reconfortante. Você não sabe o nome dele, mas toda manhã ele canta a mesma música boba para os feijões. Um dia ele faltou e o canteiro parecia triste, caído. Coincidência? Talvez não. A verdade é que aqui você não cultiva só comida. Você cultiva silêncio. Um silêncio denso, que respira, que deixa seus pensamentos andarem devagar, com calma. Você se abaixa, cochicha para uma pimenta e espera. Ela não responde. E tudo bem, algumas conversas demoram. O cheiro da manhã agora é forte. Terra molhada, água de lago e um toque suave de flores. Você venderia esse aroma para os estressados da cidade como calmante. Chamaria de perfume de chinampa. Exclusivíssimo, só disponível ao nascer do sol. Enquanto se espreguiça e tenta soltar a coluna, uma garça pousa perto de você, te encara como se você fosse o invasor, e talvez seja. As plantas estavam aqui antes de você e estarão depois. Mas por agora elas te aceitam e você continua cochichando. Por aqui é assim que se faz. O canto dos pássaros aumenta devagar, como uma orquestra que ensaia o início de uma ópera que ninguém tem pressa de ouvir. Você segue caminhando entre as fileiras da chinampa, com a luz dourada tocando suas costas e os primeiros insetos se arrastando preguiçosamente pelas folhas. As plantas parecem mais acordadas que você. Algumas até já estão inclinadas, como quem sussurra. Bom dia, dorminhoco. Você se inclina sobre um canteiro de amaranto. As folhas têm uma tonalidade intensa, quase rubra, e parece que estão esperando algo de você. Você se lembra das palavras da velha jardineira, aquela com os olhos que sempre pareciam rir de segredos, e repete a frase que ela ensinou: cresça forte, mas sem pressa, como quem não precisa provar nada. E não é que o amaranto se mexe. Claro, pode ter sido o vento, mas o vento não costuma esperar você terminar a frase antes de soprar. Na cultura asteca, o amaranto era mais do que comida. Era parte dos rituais religiosos, uma oferenda sagrada para os deuses. Diziam que, ao falar com ele, você não só o ajudava a crescer, mas também mantinha vivo um diálogo ancestral com as divindades da terra e da água. Esse tipo de conversa você não encontra em aplicativos de meditação. Você passa a mão pelas folhas, sentindo sua textura áspera. Fala com elas como se falasse com um velho amigo, com respeito, mas também com liberdade. Vocês estão com sede ou só querem atenção? Nenhuma resposta. Clássico. Historiadores divergem sobre até que ponto essas práticas eram simbólicas ou puramente funcionais. Alguns acreditam que a fala com as plantas tinha um valor espiritual inegável, um gesto de reciprocidade com a natureza. Outros acham que era simplesmente uma técnica para manter o agricultor atento, ou talvez até um mecanismo de memória, para lembrar onde havia adubado, colhido ou regado. Mas você acha que tem algo mais. Do outro lado do canal, um grupo de crianças corre por um caminho de terra batida, levando cestos de flores. Elas param ao ver um campo de girassóis, ajoelham-se e começam a cantar em voz baixa. É uma melodia simples, repetitiva. Os girassóis, alinhados como pequenos soldados dourados, parecem inclinar-se e você observa em silêncio. Há algo na forma como os pequenos se dirigem às plantas que te faz sentir como um estagiário numa entrevista cósmica.
Você se recorda de quando chegou pela primeira vez ao vale, inseguro, quieto, certo de que seu papel era plantar, colher e não atrapalhar muito. Mas foi só quando começou a conversar com as plantas que algo realmente mudou. As colheitas ficaram mais consistentes, menos pragas, e principalmente uma calma estranha e persistente se instalou em você, como se cada folha escutasse suas inquietações e respondesse em silêncio. Seu estômago ronca. Ainda é cedo, mas você tira um pedaço de milho cozido do saco de pano e mastiga devagar. O gosto é simples, quase doce. Milho recém-colhido tem gosto de manhã limpa. Você oferece um pedaço para um cacto pequeno ao seu lado. Ele não aceita, o que é uma pena. Parecia faminto. Você nota uma fileira de plantas ligeiramente mais murchas. Suas folhas não estão tão erguidas quanto as outras. Você se abaixa, sussurra baixinho. Vocês brigaram com alguém, foi? E então, com mais cuidado, começa a removê-las do excesso de sombra, a afrouxar a terra ao redor. A jardineira te dizia que plantas também têm dias difíceis. Elas sentem o clima, sentem o que você sente, são como espelhos sem pressa. Em um canto da chinampa, você vê uma estaca de madeira enfeitada com penas e sementes. É uma oferenda, provavelmente deixada por outro agricultor em honra a Tlaloc, o deus da chuva. Você se aproxima, faz um gesto respeitoso e sussurra. Hoje não precisa exagerar, tá bom? Só uma garoinha já ajuda. Você nunca foi muito religioso, mas nesses jardins, os deuses parecem um pouco mais acessíveis, como vizinhos barulhentos que de vez em quando escutam seus pedidos. Curiosamente, registros coloniais mencionam que os espanhóis ficavam perturbados com a intimidade dos astecas com a natureza. Parecia-lhes estranho, até blasfemo, que alguém tratasse uma planta como se fosse parte da família. Mas os astecas não estavam exatamente pedindo opinião. Eles cultivavam não só para alimentar corpos, mas para manter um equilíbrio cósmico. E se esse equilíbrio exigia uma conversa matinal com uma couve, que assim fosse, você escuta um som familiar, o zunido das abelhas nativas se aproximando. Elas vão direto para o campo de flores silvestres ali perto. Você observa com carinho. Sabe que, com sorte, elas vão visitar suas abóboras depois. Você murmura. Boa sorte aí, meninas. Aquele girassol grandão pode ser meio snob. Você se afasta, sentindo o vento leve tocar sua nuca. Há algo no ar. Talvez seja a mistura de névoa e cheiro de manjericão. Ou talvez seja só o efeito cumulativo de passar a manhã toda falando com seres que nunca te interrompem. É quase terapêutico. Um colibri passa voando rente à sua cabeça. Você dá um salto, quase tropeça num cesto. O colibri não liga. Ele tem lugares mais importantes para ir. Você ri. Tá certo, não vou te segurar. E então, sem pressa, você se abaixa diante de uma fileira de pimentas. Elas parecem estar esperando. Você inspira fundo, coloca as mãos na terra e começa a contar uma história. Nada demais, só aquela velha história do milho que achava que era um girassol. As plantas parecem gostar. Você continua ali, como faz todas as manhãs, cultivando, cuidando e, claro, conversando. O sol agora já passa das copas das árvores distantes e a luz escorre pelas folhas como mel. Você está agachado perto de uma moita de chia e ela está com aquela cara de planta que sabe que é importante. Você passa a mão pelas folhinhas finas, conversa baixinho. Vocês sabiam que vão virar uma bebida energética daqui a uns 500 anos? As folhas não respondem, mas parece que uma delas tremeu só de leve, talvez de orgulho. A chia era sagrada para os astecas, rica em nutrientes, resistente e usada tanto em rituais quanto em refeições diárias. Mas o que pouca gente comenta é que, segundo relatos de cronistas espanhóis, os sacerdotes recomendavam falar com a planta enquanto a colhiam, algo sobre não assustar os espíritos que moravam ali. E cá entre nós,
Você nunca quis assustar espírito nenhum, especialmente antes do café da manhã. Você se levanta e caminha até a outra margem da chinampa, onde crescem algumas plantas de tomate silvestre. O cheiro é inconfundível, ácido, fresco, quase insolente. Os tomates ainda estão verdes, mas já conversam com você. Vai com calma. Não é porque você está ansioso que a gente vai amadurecer mais rápido. Você ri sozinho. É o tipo de comentário que só planta mesmo poderia fazer sem soar maldoso. Você se lembra do que um agricultor mais velho comentou, certa vez, entre 2 colheradas de atole. Se você não fala com a planta, ela cresce confusa, tipo criança sem história de dormir. E faz sentido, não? Porque ao contar histórias para uma planta, você está, de algum modo, firmando um pacto. Você cuida dela, e ela devolve o favor em folhas, frutos e companhia. Historiadores ainda discutem se essas práticas eram essencialmente religiosas ou pedagógicas, mas no fim, talvez fossem apenas humanas. Você pega um pedaço de cerâmica quebrada do chão. Tem a borda decorada com pequenos glifos. Algum fragmento de um antigo vaso de oferendas, provavelmente. Você observa as marcas com cuidado, como se pudesse entender o que foi dito ali, mesmo que ninguém mais consiga. E então, como se fosse um impulso natural, você encosta a cerâmica em uma planta de cempasúchil e diz: "Isso aqui é para você." Não sei o que significa, mas achei bonito. A flor parece mais ereta depois disso. Pode ser coincidência, ou não. Você nota um barulho de água sendo empurrada, uma canoa se aproxima. Um outro jardineiro mais jovem, remando devagar, com um chapéu de palha desajeitado demais para o tamanho da cabeça. Ele acena com um gesto preguiçoso e diz algo como: "Suas pimentas ainda estão de mau humor?" Você responde: "Estão, mas hoje me deixaram contar uma piada, então acho que estão melhorando." O rapaz ri e segue seu caminho. No ritmo das chinampas, ninguém tem pressa. O tempo aqui parece mais espesso, mais maleável. Você pode passar horas cuidando de um único canteiro e ainda assim sentir que tudo foi rápido demais. Você se senta por um instante no meio das fileiras de milhos jovens e tira os sapatos. A terra úmida toca seus pés e o contato é surpreendentemente íntimo. Como se o solo estivesse dizendo: "Finalmente tirou esses sapatos ridículos." Você respira fundo, deixando o cheiro de terra molhada entrar até o fundo dos pulmões. Um cheiro que não existe em cidades. Um cheiro de coisas antigas. Coisas que não precisam ser entendidas para fazer sentido. A maioria das pessoas imagina os astecas como guerreiros o tempo todo, sempre prontos para uma batalha ou um sacrifício. Mas você, aqui, sabe que havia outra face dessa civilização. A dos que cuidavam, dos que plantavam, dos que falavam com o milho como se ele fosse parente. E talvez fosse mesmo. Afinal, o milho era visto como gente. Havia mitos em que o próprio ser humano era feito de massa de milho, o que explica muita coisa sobre aquele seu primo meio mole. Você olha para uma plantinha de feijão que está claramente tentando invadir o espaço da vizinha. Ei, sem empurrões, todo mundo vai ter luz solar hoje. A planta não recua, mas você nota uma abelha pousando ali perto. Intervenção diplomática natural. A abelha provavelmente é mais eficaz que você nessas negociações territoriais. Você passa por um pequeno altar de pedras, parcialmente coberto de musgo. Sobre ele, uma tigela de barro cheia de sementes. Você não sabe quem deixou aquilo ali, mas não se surpreende. As sementes são uma forma de oração neste lugar. Cada uma é uma... E promessa, como você sabe, se cumpre melhor com palavras. Então você se agacha, escolhe uma semente e sussurra para ela: "Cresça bonito, mas não precisa ser o maior. Só seja você." E enterra delicadamente na terra fofa. Mais tarde, você vai voltar a esse lugar. Vai regar, talvez cantar baixinho, talvez contar alguma fofoca sobre os vizinhos. Nada ofensivo,
só o suficiente para manter as plantas informadas. Porque aqui a informação circula pela terra, pelos ventos e pelas conversas murmuradas entre folhas. E enquanto você se levanta, limpando a terra das mãos, algo dentro de você já se acalma. Como se as plantas, ao escutarem sua voz, devolvessem um eco silencioso, um tipo de abraço que não exige braços. Você se espreguiça e diz para o céu: é um bom dia para ser uma planta. Ou quase. Você se levanta devagar, alongando as costas e sente o estalo familiar dos ombros. O som não é exatamente agradável, mas também não é uma surpresa, como o conselho daquele tio que sempre começa com "não sei se ajuda, mas..." Seus pés ainda estão úmidos da terra, mas agora você caminha sobre um caminho de tábuas tortas que liga as chinampas como pontes improvisadas. O sol está mais forte e os insetos começam a conversar entre si com aquele zumbido preguiçoso de quem também está com sono. Hoje você vai visitar outro jardineiro. Seu nome é Teomitl e ele tem fama de ser o mais excêntrico entre os cultivadores do vale. Dizem que ele canta para as cenouras, não como metáfora, ele literalmente canta. E você está curioso. Afinal, se as plantas respondem a palavras, talvez respondam melhor ainda a melodias. O trajeto passa por um canal estreito, com a água espelhando o céu e as garças descansando como se fossem estátuas temporárias. Uma delas te encara. Você não canta tão bem quanto ele, parece dizer. Você responde: eu nunca tentei cantar para uma cenoura garça. Julgamento. Suspenso. Teomitl mora num abrigo simples, rodeado por camadas e mais camadas de vegetação. Quando você chega, ele está ajoelhado no meio de um canteiro de beterrabas, entoando uma melodia grave, quase um murmúrio. Sua voz parece vir do chão. Você espera em silêncio, porque intervir em uma conversa entre humano e planta é, obviamente, falta de educação. Quando ele termina, ele se vira, sorri e diz: estavam pedindo uma música nova. Você levanta uma sobrancelha. Ele responde como se isso explicasse tudo. As beterrabas se entediam fácil. A conversa flui naturalmente. Ele te oferece um chá de amaranto, forte, terroso, com gosto de infância que você nunca teve, e começa a te explicar por que cantar funciona. As plantas reconhecem padrões, diz ele, e a voz é o som da intenção. Você não tem certeza se é ciência ou poesia, mas não importa. Aqui, as duas coisas são parentes próximas, do tipo que brigam nas festas, mas se amam no fundo. Ele te mostra um pergaminho rudimentar, feito de papel a mate. Está coberto de glifos que representam tipos de voz. Firme para o milho, suave para a alface, ritmada para o feijão. Você pergunta se isso foi descoberto empiricamente. Ele responde: descoberto não, escutado. Há uma pausa confortável. Um sapo coachando ao longe parece fazer a trilha sonora. Então Teomitl aponta para uma fileira de plantas que você não reconhece imediatamente. São pequenas, de folhas espessas e flores discretas. Ele diz: essas aí são as escutadeiras. Você pergunta o que fazem. Ele responde: escutam, só isso. Às vezes é o que a terra precisa. Historiadores ainda discutem se os astecas realmente distinguiam entre plantas úteis e plantas ouvintes, ou se isso é invenção poética tardia. Mas você, ali, na presença das escutadeiras, começa a sentir que há sabedoria no simples ato de falar, sem esperar resposta. Você pergunta se Teomitl conversa com todas as plantas, o tempo todo. Ele ri. Claro que não. Algumas são tímidas, outras só querem o silêncio. E tem umas que respondem melhor a piadas. Ele aponta para um cacto que, segundo ele, gosta de trocadilhos, mas só os bem ruins. Você tenta um cacto ou cacto. Depende do ponto de espinho. O cacto permanece inexpressivo. Teomitl assente com respeito. Ele está considerando.
Vocês passam a tarde alternando silêncios longos e frases soltas. A luz vai mudando, dourando as folhas e alongando as sombras. Teomitol diz que, se você prestar atenção, consegue ouvir a planta suspirar. Quando o calor diminui, você escuta, não ouve nada, mas acredita mesmo assim. Na hora de partir, ele te entrega um pequeno saco de sementes. São teposanes, diz. Gostam de histórias tristes, mas não muito tristes. Aquele tipo melancólico que vira conforto. Você promete plantar uma e contar sobre aquele cachorro da infância que nunca voltou da caçada. A história que você sempre evitou terminar. Você volta devagar, como se cada passo estivesse mais fundo na terra. Ao cruzar a ponte de tábuas, de novo, o céu já está pintado em tons de laranja que fariam qualquer pintor desistir. Você sussurra. Vocês ouviram tudo isso, né? E as plantas ao redor parecem mexer suavemente com o vento. Talvez como um sim, talvez como um não é da sua conta. Mas com certeza como algo que foi escutado. O céu começa a escurecer lentamente e você percebe que os canais refletem um tom mais prateado agora, como se tivessem trocado de roupa para a noite. Você caminha de volta para sua chinampa, mas o pensamento não desgruda. Será que realmente existem plantas que preferem histórias tristes? Com o saco de sementes ainda nas mãos, você se senta à beira da água. Um peixe salta ali perto, causando uma ondinha breve, como uma vírgula em um parágrafo silencioso. Você pensa, talvez seja hora de conversar com uma planta pela primeira vez. Mas o que dizer? Oi, tudo bem? Soa banal. Você é fotossintética? Talvez seja um pouco específico demais. Então você começa devagar, como quem reencontra um velho amigo. Conta que teve um cachorro chamado Tico, que sumiu numa tarde de verão, que você procurou por ele durante semanas, mesmo quando todo mundo já tinha desistido, que até hoje, toda vez que escuta um latido ao longe, você presta atenção, mesmo sabendo que não é ele. Enquanto fala, você planta uma das sementes que Teomitol te deu. Só uma, para ver se ela gosta da história. Você cobre a semente com terra, com cuidado exagerado, como quem arropa um bebê. E então, sem querer, solta um suspiro longo. A noite chegou de vez e, com ela, um coro discreto de grilos, rãs e o leve som da água deslizando entre os canteiros. Você decide dormir mais cedo hoje e, quem sabe, sonhar com uma resposta vegetal. Na manhã seguinte, você acorda com o som de passos, passos humanos, o que já é raro nesse lado da chinampa. Quando sai, encontra uma mulher de roupas coloridas, carregando um cesto cheio de folhas, raízes e flores. Ela sorri e diz: "Você é o que anda falando sozinho com as plantas, né? Você considera negar, mas opta pela verdade. Sim, e uma delas talvez tenha rido do meu trocadilho. Ela se apresenta como Yaotl. Explica que trabalha com Ticitel, as curandeiras do povo, e está colhendo ingredientes para uma mistura chamada Tlilatl. É para acalmar os pensamentos que não sabem onde morar. Você não entende completamente, mas sente que já teve noites assim. Enquanto ela colhe, você acompanha. E percebe que ela também murmura coisas para as plantas, mas em um tom diferente. É quase um sussurro, e parece mais com uma troca íntima do que com uma conversa. Você pergunta o que está dizendo. Ela responde: "Agradeço e peço licença. Sempre peço licença." Historiadores ainda discutem se essa prática de falar com plantas como seres conscientes era comum entre todos os astecas, ou se era restrita a determinados grupos como os Ticitel. Alguns argumentam que os registros foram distorcidos por intérpretes espanhóis, que não sabiam se estavam ouvindo prece, feitiçaria ou apenas bons modos botânicos. Yaotl diz que certas plantas se ofendem se você as corta sem avisar. Elas não gritam, mas se retraem. Depois, a infusão amarga. Ela aponta para uma flor pequena, quase tímida, e sussurra algo tão suave que você não ouve.
Em troca, a flor parece murchar só um pouco, não como quem morre, mas como quem faz um gesto de respeito. Ela te ensina que cada planta tem um papel, e por isso, cada conversa é diferente. Algumas gostam de elogios. Outras querem ouvir histórias do que vem depois, das cidades, das vozes estranhas, das danças modernas. Você ri quando ela diz que uma vez contou para uma papoula sobre a existência de patins. Ela floresceu no dia seguinte. Coincidência? Talvez, mas vai saber. No cesto de Yaotl, há uma planta com folhas peludas e cheias de nervuras. Você pergunta seu nome e ela responde: essa é a calma de jaguar. Serve para pessoas que rugem por dentro, mas precisam dormir. Você imagina essa descrição num frasco de farmácia moderna e ri de novo. Ela diz que o riso também fertiliza, mesmo o riso meio bobo. Vocês voltam juntos até o abrigo de Theo Mitchell, onde ela vai preparar a infusão. Lá, ele está desenhando na terra com um galho, algo que parece um mapa, ou talvez um poema visual. Você não pergunta. Ele olha para o saco de sementes nas suas mãos e pergunta: contou a história triste? Você assente. Ele não diz mais nada, mas parece satisfeito. A noite cai de novo, como quem já conhece o caminho. Você segura a infusão quente entre as mãos, sentindo o vapor subir com cheiro de raízes e lembranças. Yaotl diz que deve ser bebida em silêncio. Mas antes, ela murmura para a planta que virou chá: obrigada por ficar um pouco mais. Você fecha os olhos, bebe e sente que o mundo desacelera de leve. Não desliga, só passa para outro ritmo, como quando uma música muda de batida, mas continua tocando. Naquela noite, o sono chega sem pedir licença. Você sonha que está flutuando sobre as chinampas, mas elas são feitas de algodão. A água embaixo tem gosto de milho doce e os peixes recitam poemas em náhuatl, com sotaque de comerciante espanhol. É estranho, mas não assustador. Na verdade, é até confortável. Quando acorda, já é dia, e você ainda sente o gosto do chá na boca. É como acordar com a lembrança de uma música que você não tem certeza se existe. Theo Mitchell está cuidando das mudas novas. Algumas delas já brotaram, inclusive aquela que ouviu sua história triste. Ela tem 2 folhinhas minúsculas e um jeitinho de quem está decidida a tentar. Você se abaixa para observá-la mais de perto e diz, quase sem pensar: bom dia, pequena. Dormiu bem? Ela, como esperado, não responde, mas também não murcha. E isso já é alguma coisa. Nos dias que se seguem, você começa a falar com mais plantas. Primeiro só com as que você plantou, depois com as que encontra nos caminhos. Uma árvore retorcida, um cacto esquisito com espinhos que crescem em espiral, até mesmo um musgo que parece ter personalidade passivo-agressiva. Você se pega pedindo desculpas ao pisar nele. Um dia, ao meio-dia, enquanto está conversando com uma planta de folhas azuis, um homem com um cocar elaborado aparece. Ele se chama Iknoyotl e é o responsável pelo Kalmekak local, a escola dos jovens nobres. Você pensa: o que esse cara está fazendo aqui, onde só os esquecidos passeiam? Mas ele explica que está em busca de ingredientes para uma poção que ajude estudantes a se concentrarem. Eles são bons de memória, mas inquietos como lagartos. Ele olha para suas plantas e diz: soube que você anda conversando com elas. Você se sente flagrado, mas Iknoyotl não parece zombar. Pelo contrário, ele pergunta se você notou alguma mudança no crescimento. Você menciona aquela mudinha que ouviu sua história. Ele assente, anota algo num pedaço de tecido e pergunta: e você? Mudou também? Você não sabe responder. Ou melhor, sabe, mas a resposta é longa demais para caber num único sim. Iknoyotl conta que há registros antigos de sacerdotes que ensinavam os iniciados a escutar o que as plantas não diziam em palavras. Eles acreditavam que certas espécies tinham alma dupla, uma que cuidava da fotossíntese e outra que ouvia segredos.
Não é que elas falem, é que elas lembram. Os arqueólogos modernos não têm certeza se esses relatos são reais ou fruto da imaginação criativa dos colonizadores que tentavam catalogar tudo com nomes latinos e pouco contexto. Alguns acham que essa crença era mais simbólica, ligada a ciclos agrícolas e mitos. Outros defendem que havia mesmo uma forma de comunicação sensorial, talvez até química, entre humanos e plantas. Algo que hoje chamaríamos de interação bioemocional. Termo que daria uma ótima banda de lo-fi. Iknoiotl se despede, mas antes oferece a você um convite: visitar o Calmecac, não como aluno, mas como curiosidade viva. Eles precisam de exemplos. E você hesita. Ainda está se acostumando com a ideia de falar com plantas. Imagine com jovens nobres. Mas o convite fica ecoando. À tarde, você e Iaotl trabalham juntos. Ela colhe mais flores e folhas e você nota que ela canta baixinho. Não é uma música reconhecível, mas uma sequência de sons quase circulares, como uma espiral de vento. Você pergunta o que é. Ela responde: é para a planta saber que ainda estou aqui. Às vezes elas se distraem. Vocês fazem uma pausa para comer tortilhas com uma pasta verde que você espera que não seja feita da sua planta favorita. Ela garante que não. Essa aqui é feita de ahuacatl. Em outros lugares vão chamar de abacate um dia. Você ri com a ideia de alguém dizendo guacamole em francês. Enquanto mastiga, você percebe que falar com plantas mudou sua forma de conversar com pessoas também. Você escuta mais, pausa mais, como se cada frase dita pelos outros tivesse uma raiz invisível que merecesse ser examinada. Iaotl conta que as plantas não só ouvem, mas guardam. Ela mostra uma raiz ressecada e diz que pertenceu a uma planta que cresceu perto de um campo de batalha. Foi regada com sangue, medo e gritos. Cresceu amarga. Ainda hoje, o chá dela dá pesadelos. Você engole em seco. Ela sorri. Não se preocupe. Essa a gente só usa para fazer os guerreiros se prepararem antes de lutar. Você não precisa disso. Você só precisa dormir melhor. Ela te oferece outra infusão, dessa vez feita com pétalas de uma flor que cresce melhor se ouvir histórias engraçadas. Você pergunta: tipo piadas ruins? Ela responde: principalmente essas. Enquanto a infusão esquenta, você conta da vez em que tentou cantar para uma planta e acabou sendo bicado por um pássaro que aparentemente tinha senso crítico musical. Ela ri e a flor também parece abrir um pouco mais as pétalas. A noite cai como um cobertor de algodão escuro. Você toma o chá, desta vez com gosto de fruta e vento, e pensa: talvez o segredo não seja exatamente o que se diz para as plantas, mas o fato de dizer, de lembrar que até os seres silenciosos estão vivendo algo, mesmo que seja só o movimento de crescer para cima ou de virar para o sol. Você começa o dia sentindo que a chinampa ganhou um novo ritmo, como se as plantas estivessem respondendo, ainda que em silêncio, ao que você sussurra. É curioso como algo tão simples, falar com o que não fala, pode transformar sua percepção do tempo e do espaço ao seu redor. As folhas já não são só folhas, mas participantes de uma conversa que nunca acaba. Hoje, Teomitl decide mostrar um segredo antigo, algo que ele chama de a dança das plantas. Você acompanha o movimento dele enquanto ele pega um ramo longo de uma árvore e começa a movê-lo devagar, quase como se estivesse fazendo um ritual de yoga vegetal. Você observa que, embora pareça uma dança, há uma precisão quase matemática na sequência. Um balé onde cada passo estimula raízes invisíveis sob o solo. Ele explica que os astecas acreditavam que as plantas tinham ritmos próprios, sincronizados com a lua, com o sol e até com os ciclos de certas estrelas. Historiadores ainda discutem se essa crença era mais simbólica ou se realmente implicava uma forma de comunicação sensorial complexa, hoje impossível de provar.
Mas o que chama sua atenção é a ideia de que, ao estimular uma planta com movimentos, você pode ajudar seu crescimento. A ciência moderna reconhece que plantas respondem a estímulos físicos, luz, toque, vibração, mas ninguém ainda provou que danças antigas mexiam diretamente com seu humor. Theo sorri e diz: vai tentar? Cuidado para não pisar no musgo, ele é sensível. Você se levanta imitando os gestos que ele fez. No começo parece estranho e você se sente um pouco bobo. Tipo aquele momento em que você tenta acompanhar uma coreografia de TikTok pela primeira vez, mas não quer admitir. Mas aos poucos, a sensação se torna quase meditativa. Você esquece que está tentando dançar e passa a sentir o balanço dos galhos, o vai e volta do vento, até mesmo o leve formigamento das folhas na pele. Quem diria que plantas tinham mais ritmo que eu? Você pensa, e solta uma risada leve. Enquanto isso, na margem, Yaotl prepara um unguento de flores e raízes. Ela explica que é usado para ajudar as mãos a se recuperarem de cortes, mas também para fortalecer o tato, aquela habilidade fina de sentir o mundo através do toque. Você imagina como seria viver num mundo onde suas mãos tivessem que entender melhor cada folha para que tudo funcionasse. Em meio a esse cenário, você observa as chinampas em seu esplendor matinal. O leve aroma da terra molhada mistura-se ao cheiro doce das flores. O som constante da água criando ondulações é um tipo de música que você descobre tem seu próprio pulso. E então, como num convite, um beija-flor surge, pairando em frente a uma flor vermelha. Você percebe que o pequeno pássaro parece tão interessado quanto você naquela dança vegetal. E ele consegue entender o ritmo, talvez eu também, você pensa. Mais tarde, enquanto se senta para descansar, Theo menciona uma curiosidade. Os astecas usavam um tipo de protetor solar feito de gordura de crocodilo misturada com pigmentos naturais. Não sei se funcionava direito, mas, pelo menos, cheirava a aventura. Ele diz com um sorriso. Você imagina alguém hoje aplicando isso e já ri só de pensar na textura. Antes que você se dê conta, o dia vai embora num piscar de olhos, embalado por uma brisa que sussurra segredos antigos. Você percebe que, sem perceber, está criando uma conexão invisível. Não só com as plantas, mas com toda a história que elas carregam. Você acorda com a luz dourada da manhã entrando pelas janelas abertas, trazendo o cheiro fresco da água da chinampa e o som distante de crianças brincando. O ambiente parece respirar com você. Um lembrete suave de que mesmo entre as plantas e a terra há uma vida pulsante que não para. Hoje, Theo propõe que você participe de uma cerimônia antiga, algo que ele chama de o rito da semente sussurrante. Você fica intrigado, porque nunca imaginou que uma cerimônia pudesse envolver tantas plantas, tantos gestos e, claro, muitas palavras murmuradas como segredos compartilhados. Ele explica que, para os astecas, a semente não era apenas um pedaço de vida adormecida, era o começo de tudo. A promessa de um futuro que precisava ser tratado com respeito e paciência. A cerimônia serve para celebrar e proteger essa promessa. Historiadores ainda debatem se o ritual era mais espiritual ou uma forma de ensinar paciência e observação aos jovens agricultores. Talvez um pouco dos dois. A cerimônia começa com uma limpeza, usando um ramo de copal, uma resina aromática que, quando queimada, enche o ar com um perfume que você imagina ser o equivalente a um café bem forte para os sentidos. Enquanto Theo conduz o ritual, você percebe que o som do copal queimando parece sincronizado com o bater dos seus próprios batimentos cardíacos. Ele pede para que você segure uma pequena semente de milho na palma da mão. Sinta-a, não apenas toque, mas sinta o que ela quer contar. Você faz o que pode, tentando não pensar em como isso poderia ser comparado a esperar o carregamento de um aplicativo no seu celular.
às vezes lento, mas necessário. Você murmura para a semente, contando sobre seu dia, suas dúvidas e até mesmo aquela piada boba que Teomitl contou sobre um guerreiro que usava chinelos em vez de sandálias de couro. Para sua surpresa, a semente parece responder. Ou talvez seja apenas sua mente querendo acreditar que uma pequena vida pode escutar. Enquanto a cerimônia avança, você observa outras sementes espalhadas sobre a terra. Cada uma é um universo em miniatura, com a promessa de raízes que um dia tocarão fundo e folhas que buscarão o céu. A sensação de estar segurando algo tão cheio de potencial é quase meditativa, como se o tempo desacelerasse para que você pudesse entender o valor de esperar. Teomitl se aproxima com uma tigela de chá feito de pétalas que dizem ajudar a acalmar a mente. Ela comenta que os antigos usavam essa infusão para ajudar os agricultores a relaxarem antes de dias longos de trabalho. Você agradece, sentindo o calor do líquido em suas mãos, enquanto a cerimônia continua. Mais tarde, Teomitl menciona um fato curioso. Os astecas cultivavam mais de 500 variedades de milho, cada uma com características diferentes e usos específicos. Para eles, o milho era sagrado, um presente dos deuses, e cuidar dele era cuidar da própria vida. Você pensa em quantas variedades de algo tão comum como o milho você já experimentou? Provavelmente só 2. Ou 3. Enquanto o sol se põe, a cerimônia termina em silêncio e você se sente parte de algo maior. Um ciclo que vai além de você, além das palavras. É um momento de conexão profunda, onde o simples ato de ouvir e falar com as plantas se transforma em respeito e admiração. Você lembra que durante a cerimônia não houve pressa, não houve julgamento, só presença. Algo raro em qualquer época, mas especialmente em tempos onde tudo parece correr contra o relógio. Você pensa em como aquela paciência ensinada pelos astecas poderia ser um antídoto para o mundo apressado em que vive hoje. E antes que a noite caia totalmente, você agradece em silêncio por estar ali, entre as sementes, as plantas e aqueles que ainda falam com elas. Você começa o dia com uma sensação diferente, como se a terra sob seus pés tivesse uma história para contar e você estivesse mais atento para escutá-la. Teomitl convida você para caminhar até um dos canais menos visitados da Chinampa, onde o silêncio é quase total, interrompido apenas pelo som da água tocando as margens. Ele começa a falar sobre o papel dos insetos no sistema agrícola asteca, um tema que você nunca imaginou que fosse tão essencial. Você aprende que, para os astecas, os insetos eram mais que simples pragas ou polinizadores. Eram participantes ativos de um ecossistema delicado. Historiadores ainda discutem se o conhecimento deles sobre esse equilíbrio era fruto de observação empírica ou se existia algum elemento místico envolvido. Enquanto anda pela margem, você observa pequenas libélulas voando sobre a água e sente a brisa fresca no rosto. Teomitl aponta para algumas formigas carregando folhas minúsculas, explicando que algumas espécies são usadas para controlar insetos que poderiam prejudicar as plantas. É como se fosse uma luta silenciosa entre pequenos guerreiros verdes, que você nunca tinha notado antes. Você tenta imaginar como seria viver num tempo em que as pragas eram controladas sem pesticidas, usando apenas a inteligência natural das criaturas que habitavam o mesmo espaço. Parece quase uma versão pré-histórica de um sistema de segurança inteligente, só que com muito mais charme e menos tecnologia. No meio da conversa, Teomitl surge com um pote de mel, explicando que o mel era usado tanto para adoçar alimentos quanto para tratar pequenas feridas. Você prova um pouco e percebe o sabor doce e suave, diferente do mel industrializado que conhece hoje. Curiosamente, os astecas consideravam o mel uma dádiva das abelhas, criadoras de doçura e ordem natural.
Enquanto observa o céu, que começa a se tingir de laranja, você reflete sobre como a vida na chinampa é uma dança complexa entre plantas, insetos e humanos. Um equilíbrio que exige atenção, paciência e, claro, muita conversa, até mesmo com quem não fala palavras. Antes de terminar o dia, Teomitl conta uma curiosidade que faz você sorrir. Os astecas acreditavam que certas borboletas eram almas de guerreiros caídos que voltavam para proteger a terra. Talvez isso explique por que ele nunca deixa de cumprimentar uma borboleta quando aparece. Você sorri e pensa que talvez, em algum nível, todos nós precisamos acreditar em pequenas magias para sentir que pertencemos. Você sente o frescor da manhã enquanto caminha novamente entre as filas de plantas na chinampa, com a leve umidade da água tocando os seus pés. Hoje, Teomitl quer mostrar a você um aspecto mais prático do que tem aprendido. As técnicas de irrigação usadas pelos astecas, que transformaram aquela rede de canais em uma maravilha da agricultura sustentável. Ele explica que as chinampas eram cercadas por canais que não só forneciam água, mas também ajudavam a controlar a temperatura do solo e a fertilidade. Historiadores ainda discutem se o sistema teria sido inventado puramente por necessidades práticas, ou se também possuía uma conexão simbólica com as águas sagradas que cercavam as terras astecas. Enquanto observa as raízes das plantas tocando a água, você percebe como o fluxo é controlado de forma quase artística, direcionando nutrientes para onde eles são mais necessários. É como um sistema hidráulico natural que poderia deixar qualquer engenheiro moderno impressionado e, honestamente, um pouco com inveja. Teomitl conta uma curiosidade que faz você imaginar as mãos calejadas dos antigos agricultores. Eles usavam uma mistura especial de lama e matéria orgânica para construir as bordas das chinampas, garantindo que a terra não se dissolvesse com as chuvas e a água dos canais. Parece um tipo primitivo de engenharia verde, que de certa forma poderia ser útil até hoje. Enquanto você caminha à beira do canal, sente o som da água e observa pequenos peixes nadando. Yaotl comenta que esses peixes também ajudam a controlar os mosquitos, mostrando que o equilíbrio do ecossistema é muito mais complexo do que você poderia imaginar. Você tenta se imaginar naquele ambiente, sabendo que cada gota de água era vital e que falar com as plantas incluía entender suas necessidades hídricas. De repente, a ideia de falar com uma planta não parece tão estranha. É apenas um diálogo de respeito e atenção. Para relaxar, você observa o céu, onde nuvens se formam lentamente, e pensa no contraste entre aquela agricultura antiga e a pressa do mundo moderno. Talvez exista algo de calmante em entender que a natureza sabe seu próprio tempo. Antes de se despedir, Teomitl menciona com um sorriso: sabia que eles usavam um tipo de filtro natural com areia para limpar a água? Nada de produtos químicos, só a terra e a paciência. Você sorri, imaginando a simplicidade e eficácia desse método, quase como o próprio conceito de sustentabilidade. Você segue Teomitl enquanto ele caminha por entre as plantas mais altas da chinampa, aquelas que talvez você nunca teria notado se estivesse sozinho. Hoje, ele quer falar sobre os remédios naturais e a medicina tradicional dos astecas, e como esses conhecimentos estavam profundamente ligados às plantas que você já viu crescer ao seu redor. Ele começa explicando que para os astecas a medicina não era apenas tratar doenças, mas manter o equilíbrio do corpo com o ambiente natural. Muitas plantas usadas no dia tinham propriedades curativas, e os jardineiros sabiam exatamente como preparar infusões, pomadas e até fumigações para ajudar a aliviar males comuns. Historiadores ainda debatem se essa prática era mais científica do que espiritual, ou se as duas coisas estavam sempre entrelaçadas.
Enquanto caminha, você percebe o aroma doce e um pouco amargo de algumas ervas que a Otto coleta para mostrar. Ela comenta que uma delas, a folha de guaco, era usada para tratar problemas respiratórios, algo que parece bastante útil, especialmente considerando a poeira fina que pode surgir nas chinampas. Você tenta imaginar as mãos antigas preparando esses remédios, tão cuidadosas e precisas, quase como um farmacêutico moderno, só que com um toque de magia natural. De repente, lembra daquela receita estranha que incluía até esterco de crocodilo para proteger a pele do sol. E pensa como tudo naquela cultura tinha um motivo, mesmo que hoje soe exótico. Teomitl também conta que o mel era muito mais do que um adoçante. Usado em feridas e como antisséptico natural, o mel simbolizava a doçura da vida e a cura. Você prova mentalmente o gosto daquele mel fresco, imaginando a calma que ele trazia em momentos difíceis. Enquanto a conversa se aprofunda, Yaotl mostra um pequeno frasco com pó feito de casca de árvore, usado para tratar dores musculares, e você sente que todo aquele conhecimento parece quase um abraço da natureza para o corpo humano. Mais tarde, Teomitl comenta uma curiosidade. Os astecas tinham uma planta chamada toloate, que em doses controladas podia ajudar a aliviar a dor, mas também tinha um lado perigoso, levando à alucinação se mal usada. Você pensa como é curioso que o mesmo remédio possa ser bênção ou problema, dependendo do cuidado. Você percebe que, no fim, a medicina dos astecas era feita de observação, respeito e, claro, muita conversa, com as plantas, com o corpo e com o espírito. Um sistema que, apesar de sua antiguidade, ainda tem lições valiosas para os dias de hoje. E você, sentado ali entre as folhas e aromas, sente uma tranquilidade suave, como se de alguma forma estivesse se conectando com algo ancestral e verdadeiro. Você sente o sol começando a baixar, pintando o céu com tons suaves de rosa e dourado, enquanto Teomitl o conduz até uma área mais arborizada da chinampa. Hoje, ele quer falar sobre as crenças espirituais que os astecas tinham em relação às plantas, e por que falar com elas era tão natural quanto respirar. Ele explica que, para os astecas, cada planta possuía um espírito próprio, uma entidade que precisava ser respeitada e cuidada. Não era apenas agricultura, era uma conversa constante com o mundo invisível que envolvia a vida cotidiana. Historiadores ainda discutem se essa crença foi um método para garantir cuidados atentos às plantas, ou se ela realmente expressava uma percepção espiritual profunda. Você observa as folhas das árvores balançando suavemente e imagina que, naquele tempo, cada sussurro do vento poderia ser uma resposta a uma pergunta feita em silêncio pelos jardineiros. É como se a natureza falasse de volta, em um idioma que você está começando a entender. Teomitl conta que, antes de plantar, os jardineiros faziam oferendas e orações para pedir permissão e bênçãos das divindades da terra. Você pensa que isso parece uma reunião muito mais civilizada do que aquelas reuniões de condomínio barulhentas que você já participou, sem discussões, só respeito e cuidado. Ele compartilha uma curiosidade que você não esperava. Algumas plantas eram consideradas mensageiras entre os mundos físico e espiritual. Por exemplo, a flor de cempasúchil era usada em rituais para guiar os espíritos dos mortos, mostrando uma conexão delicada entre a vida, a morte e o renascimento da natureza. Você sente um frescor no ar, como se estivesse dentro de um daqueles contos antigos que misturam magia e ciência, e pensa que talvez, no fundo, toda a agricultura seja um pouco disso, uma dança entre o visível e o invisível. Enquanto o céu escurece, Teomitl menciona que a forma como os astecas cuidavam das plantas era também uma forma de manter a harmonia social, já que toda a comunidade dependia daquele equilíbrio.
Você imagina como seria viver em uma sociedade onde até o cultivo das ervas estava ligado à espiritualidade e ao respeito mútuo. Antes de se despedir, ele sorri e diz: por isso, sempre que falar com uma planta, faça isso com um pouco de reverência. Talvez ela esteja ouvindo. E você, olhando as estrelas começando a surgir no céu, sente uma calma diferente, como se por um momento as plantas ao seu redor estivessem realmente falando. Você percebe a noite caindo devagar, trazendo uma serenidade que só o silêncio da chinampa pode oferecer. Guia para uma parte especial do terreno, onde crescem plantas raras e quase esquecidas, cultivadas há séculos pelos jardineiros astecas, mas que hoje poucos conhecem. Ele começa a contar histórias sobre essas plantas especiais, que tinham usos muito específicos e muitas vezes misteriosos, desde a alimentação até rituais sagrados. Algumas delas eram consideradas sagradas, com propriedades que ninguém ousava subestimar. Historiadores ainda debatem se o uso ritualístico dessas plantas era comum a toda a população ou reservado apenas aos sacerdotes. Você examina folhas e flores com curiosidade, sentindo o aroma suave e distinto que parece carregar séculos de histórias. Teomitl menciona o tlatitinole, uma bebida feita com plantas locais, que não só nutria, mas também trazia momentos de conexão entre as pessoas. Você imagina uma espécie de chá, mas com um toque muito mais cerimonial e talvez um pouco de humor entre os participantes. Enquanto caminha, Yaoto conta que algumas dessas plantas eram usadas para produzir tinturas e pigmentos, cores vivas que decoravam as vestimentas e até mesmo a pele, criando um espetáculo visual que transformava o cotidiano em arte. Você se pega imaginando como seria se hoje, em vez de tintas industriais, você pudesse usar cores feitas de folhas e flores para pintar seu mundo. Teomitl compartilha uma curiosidade sobre a amaranto, uma planta quase esquecida, mas que era um superalimento para os astecas, rico em nutrientes e fundamental para sua dieta. Você sorri, pensando que os antigos já tinham um senso de superfood muito antes dessa palavra virar moda nas prateleiras modernas. Você sente uma leve brisa que mexe as folhas ao redor, quase como um convite para respeitar esses segredos do passado. Enquanto ouve as histórias, percebe que cada planta carrega uma memória, um propósito e, acima de tudo, um cuidado que atravessa gerações. Antes de deixar a área, Teomitl diz com um tom quase conspiratório: se um dia você encontrar uma dessas plantas em um mercado moderno, talvez esteja segurando uma pequena parte de uma antiga conversa que nunca acabou. E você sorri, sentindo que, de alguma forma, a história dessas plantas e jardineiros também virou parte da sua própria narrativa. Suave e interminável. O ar da noite está fresco, e você percebe que a luz das estrelas lança sombras suaves entre as plantas da chinampa. Teomitl o leva agora para uma área onde crescem plantas usadas na culinária asteca, aquelas que dão sabor e cor à comida que você provavelmente nunca imaginou que fosse tão rica e diversificada. Ele começa contando que, para os astecas, a alimentação era mais do que nutrição. Era um ritual, um momento de conexão com a terra e com a comunidade. Você aprende que muitas das especiarias e ervas que eles usavam tinham propriedades não só de sabor, mas também medicinais, equilibrando o corpo e a mente. Historiadores ainda discutem se alguns pratos eram reservados para ocasiões especiais, ou se o uso das especiarias era tão comum quanto o cheiro do café pela manhã nas casas modernas. Você imagina uma cozinha antiga, fumegante e cheia de aromas que envolvem cada sentido. Teomitl mostra para você o Chile, que para os astecas era como o pimenta em nossas cozinhas, essencial e respeitado.
Ele comenta que os jardineiros tinham um cuidado especial para garantir que o chile estivesse sempre maduro e saboroso, quase como se falassem com ele para saber o momento exato de colheita. Você sente o aroma forte e picante no ar e lembra-se de uma curiosidade. O chocolate, que hoje é sinônimo de doces, para os astecas era uma bebida amarga e cerimonial, apreciada com reverência e quase como um presente dos deuses. Enquanto caminha, Teomitl comenta que alguns alimentos eram considerados tão poderosos que seus usos iam além do prato, entrando nos rituais de cura e celebração. Você pensa que isso parece uma forma antiga de food therapy, algo que até os chefes modernos tentam replicar, mas com menos respeito pela planta e mais marketing. Você observa as cores vibrantes das frutas e ervas ao seu redor e sente um certo conforto ao imaginar aquela cozinha cheia de sabores naturais, tão distante das pressas e congelados da vida moderna. Para encerrar, Teomitl ri ao lembrar que os astecas inventaram um tipo de fast food, tortilhas recheadas, que permitiam comer rápido e continuar as tarefas do dia. Algo que você sabe que muitos de nós apreciamos até hoje, só que com menos conversa com as plantas. Você sorri, sentindo-se parte daquela história culinária que, apesar do tempo, ainda está viva em cada mordida que damos. Você percebe que a noite está quase completa, com a escuridão abraçando as chinampas, enquanto Teomitl o conduz para um lugar onde as histórias antigas ganham vida no silêncio da madrugada. Agora, ele quer falar sobre a importância dos jardineiros astecas não só para a agricultura, mas para toda a sociedade, como guardiões de um conhecimento que unia ciência, espiritualidade e cuidado. Ele explica que os jardineiros não eram apenas agricultores comuns, eram respeitados como sabedores, quase como mestres, responsáveis por garantir que a vida florescesse de forma equilibrada. Historiadores ainda discutem o quanto esse papel era também político, mantendo o poder nas mãos daqueles que dominavam esse saber especial. Você sente a calma da noite, o cheiro úmido da terra e as folhas ao seu redor, e percebe que estar ali é como mergulhar em uma conversa ancestral que atravessa o tempo. Teomitl fala sobre as histórias que eram passadas de geração em geração, ensinando não só técnicas, mas também respeito, paciência e a importância de ouvir. Uma curiosidade que ele compartilha é que alguns jardineiros tinham seus próprios amuletos e talismãs feitos com sementes ou pedras, acreditando que assim protegiam não só as plantas, mas a si mesmos contra o azar e as doenças. Você pensa que isso deve ter sido uma forma adorável de segurança emocional, que muitos ainda fazem hoje, mesmo que de maneiras diferentes. Enquanto você caminha, Teomitl lembra que essas práticas são uma lembrança constante de que a natureza é um parceiro, não uma ferramenta, e que a paciência e o diálogo são as melhores sementes para qualquer coisa florescer. Seja uma planta, uma amizade. Você sente os olhos se fechando lentamente, embalado pela brisa suave, e pelas histórias que, como as plantas, crescem devagar, mas firmes. É um momento de tranquilidade profunda, onde passado e presente se entrelaçam, e onde talvez você possa aprender a falar com suas próprias plantas, mesmo que só com um sussurro. Antes de se despedir, Teomitl sussurra: lembre-se, o silêncio também é uma conversa. Escute-o com carinho. E você, envolvido por essa noite calma, sabe que guardará essa lição com você, como uma semente que nunca murcha. Agora, respire fundo, sentindo a suavidade do ar ao seu redor, como uma brisa leve que acaricia lentamente cada parte do seu corpo. Deixe que essa tranquilidade desça como um manto confortável, envolvendo você em uma sensação de segurança e paz. Imagine-se novamente entre as chinampas, cercado por plantas que crescem em silêncio, tão calmas e pacientes quanto você.
Sinta a lentidão da noite, o ritmo sereno que não apressa nem atrapalha, apenas acolhe. Cada folha que balança, cada cheiro sutil é um convite para desacelerar, para se permitir relaxar profundamente, sem pressa, sem preocupação, como se o tempo tivesse parado só para que sua mente se aquiete e seu corpo descanse. Deixe seus pensamentos se dispersarem como as estrelas no céu, cada um brilhando suavemente antes de desaparecer. Você está seguro aqui, protegido por essa história que acabou de ouvir e pelo silêncio que a acompanha. Tudo está bem. A natureza e você está cuidando de si mesmo. Agora, deixe seus olhos fecharem lentamente, como pétalas ao anoitecer, e permita-se deslizar para um sono profundo e restaurador, embalado pelo ritmo tranquilo da vida que sempre encontra um jeito de florescer, mesmo nos lugares mais inesperados. Durma bem, com a serenidade de quem sabe que amanhã é um novo dia para crescer, florescer e ouvir mais histórias em silêncio.